Boa noite, bem-vindo a mais um vídeo de tópicos complementos de matemática aplicada. Nesse vídeo vamos aplicar a derivada para o cálculo de alguns limites, ou mais conhecido como a regra de L'Hopital. Então vamos começar, antes de dar a regra em si, vamos dar alguns exemplos de como os limites podem complicar a nossa vida. Então veja no primeiro exemplo que a gente tem esse limite. A nossa primeira tentativa, é claro, é a substituição direta, mas você vê que o numerador, se você substituir no numerador, né, isso aqui é igual a zero, né, porque é 4 menos 10 mais 6, isso dá zero. E no denominador, da mesma forma, dá zero, né? Então, isso dá 4 menos 6 mais 2, que também é zero. Então, você tem zero no numerador e zero no denominador, portanto, não dá para fazer um cálculo direto, mesmo se considerar os limites infinitos, né? Porque ambos os membros são iguais a zero, tá bom? Então, mas nesse caso, felizmente, a gente sabe que o método da fatoração, ele resolve o nosso limite, né? A gente fatora o numerador e o denominador, né? Por exemplo, o numerador é x mais 2 vezes x mais 3. Já fatorei, né? De maneira rápida. E no denominador é x mais 2 vezes x mais 1. Então aqui tem um elemento que pode ser simplificado, que é x mais 2, e quando você substituir agora, né, tem o cálculo do limite, quando x tende a menos 2, de x mais 3 sobre x mais 1. Quando x tende a menos 2, o numerador dá 1 e o denominador dá menos 1, portanto, esse limite é menos 1. Tá? Então, mesmo que a gente não consegue de primeira calcular o limite, fatorando, né, conseguimos descobrir o valor. Tá? O que acontece agora com o segundo exemplo? No segundo exemplo, não dá para fatorar, mesmo que você consiga fatorar o x quadrado menos 8, né, tem um logaritmo lá. Então, ele é um impedimento para a gente fatorar o numerador. Né? Tem um logaritmo do lado de fora. E, claro, nesse caso, você vê que o limite no numerador, se você calcular só o numerador, você tenta pela substituição direta, né? Isso dá o logaritmo de 1, né? X quadrado menos 8, 3 ao quadrado é 9, menos 8 é 1, então dá o logaritmo de 1. E o logaritmo de 1 é sempre zero, né? Já aprendimos isso. E o denominador também dá zero, né? Quando x tende a 3. Então, situação análoga ao exemplo anterior. Só que dessa vez, eu não consigo fatorar, porque tem um logaritmo lá de fora. Tá? Então, o método anterior não serve, né, para resolver este limite. Tá bom? Então, como dá zero no numerador e zero no denominador, isso aqui eu vou chamar de forma indeterminada. Do tipo zero sobre zero. Isso significa que o limite do numerador e do denominador são iguais a zero. O exemplo anterior também é uma forma indeterminada do tipo zero sobre zero. Né? Porque o numerador dá zero e o denominador também. Só que no exemplo anterior eu consigo resolver esse limite, mesmo que eu tenha uma forma determinada. Isso aqui é a definição, tá? Mesmo que eu tenha uma forma determinada, zero sobre zero, eu consigo, com algum artifício, né, no caso da fatoração, calcular o limite. Então, a regra de L'Hopital serve, ela aparece justamente para calcular esse tipo de limites. Então, olha só, eu vou considerar o limite, né, o limite de um quociente, quando o x tende a zero, né, e
se eu tiver que ambas partes, né? Ambas as partes, o numerador e o denominador, tem limite igual a zero, eu vou dizer que esse limite é uma forma indeterminada do tipo ou da forma, né? 0 sobre 0. Tá bom? Analogamente, né? Eu posso ter que o numerador e o denominador, eles têm limite infinito também, né? Ambos, os dois, né? Então, nesse caso, eu vou dizer que esse limite é uma forma determinada do tipo, né, ou da forma infinito sobre infinito, tá? Observe que eu não coloquei sinal aqui, né, porque eu estou querendo especificar que pode ser mais ou menos, né? Aqui não interessa. Sempre que tiver infinito sobre infinito, mesmo se for mais ou menos, eu vou dizer que é uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? O limite quando x tende a infinito, né? Aqui o numerador. Né? Se eu calcular o limite do numerador. Bom, quando x tende a infinito, a mais infinito, né? Do numerador. O numerador é n elevado a 4x. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que isso dá mais infinito, tá? Mas isso dá mais infinito, sim, tá? E o denominador, se eu calcular o limite do denominador, né? Quando x tende a mais infinito, de 2x mais 5, né? Isso aí já vimos, né? Eu posso pôr o x em evidência, né? Aí o 5 é desprezível, porque se eu coloco o x em evidência, fica 2 mais 5 sobre x, quando x tende a infinito. Né? Essa parte aqui, 5 sobre x, vai para zero. Né? Então, vai ficar somente o limite de 2x, quando x tende a infinito. Isso é infinito, né? Mais infinito. Isso aqui é mais infinito. Tá? Então, eu vou dizer que isso aqui é uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Forma indeterminada. Infinito sobre infinito, tá? A gente deixa só explicar aqui uma coisa que eu não expliquei ainda, né? Que é o limite da exponencial, tá? Então, sempre que eu tiver, quando x tende a mais infinito, né? Da exponencial de uma constante vezes x, então, isso aí é igual. Isso vai tomar dois valores possíveis. Ou mais infinito, se a constante é positiva. Então, por exemplo, se eu tenho exponencial de 4x, exponencial de 1 meio de x, exponencial de 8x, isso sempre dá infinito, tá? Quando x tende a mais infinito. E quando a constante é negativa, né? Isso se a constante é negativa, tá? Isso dá zero. Né? Por que dá zero? Porque eu vou explicar aqui porque, por exemplo, né, se você tem um limite de e elevado a menos x, ou e elevado a menos 3x, né, você inverte, né? Isso é e elevado a menos 3x, é a mesma coisa que 1 sobre dividido por e elevado a 3x. E você sabe que e elevado a 3x vai para infinito, né? Então você tem no numerador um número e no denominador alguma coisa que tende a infinito. Então, isso tende a zero, né? Quando tem um número sobre infinito, isso tende a zero. Já vimos isso, tá? Então, tem essa propriedade da exponencial, tá? Sempre que eu tiver exponencial de uma constante positiva vezes x, o limite dá infinito. Quando eu tenho uma constante negativa vezes x, o limite dá zero, tá bom? Então, tem aqui um exemplo de uma forma determinada, infinito sobre infinito, tá? E a regra de L'Hopital diz como resolver esse tipo de derivadas, de limites, ou pelo menos uma tentativa para encontrar esses limites, utilizando a derivada. Então, você tem duas funções, né? E eu vou me situar na primeira situação, que é a forma determinada 0 sobre 0, né? Eu vou supor que ambos os limites dão zero, tá? Eu vou supor que as duas funções são deriváveis, claro, né? No intervalo aberto, tá? E eu vou supor que, claro, como eu vou fazer o quociente, eu vou querer que G
não seja nulo e que a derivada não seja nula, né? Porque eu vou querer fazer a divisão, tá? Então, na prática, eu tenho 0 sobre 0, numerador e denominador tendendo a 0, tá? E além disso, eu posso calcular o limite do quociente de derivadas. Isso aqui não é derivada do quociente. A regra de L'Hopital é derivada do numerador dividido pela derivada do denominador, tá? Você deriva direto mesmo. Deriva o numerador, deriva o denominador. Então, nesse caso, você pode calcular esse limite, que ele é uma forma determinada, simplesmente calculando o limite das derivadas, né? Quociente de derivadas. Você deriva f, deriva g. Tá? Mas essa regra só vale quando é uma forma determinada. 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Ao invés de você calcular o limite, você calcula o limite do quociente de derivadas. Eu espero que fique claro no exemplo. Isso também vale quando você tem uma forma determinada, infinito sobre infinito. Tá? Você tem o numerador indo para o infinito, o denominador também, e o limite do quociente de derivadas existe, então você pode calcular o seu limite original calculando simplesmente o limite do quociente de derivadas. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou calcular separadamente, né? O limite do numerador, né? Quando o x tende a 1, isso dá, bom, substituição direta, 1 menos 3, mais 5 menos 3, 0. E o limite do denominador. Mesma coisa. Substituição direta, 4 mais 2, menos 5 menos 1, 0. Então, esses dois cálculos implicam, né, que temos uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Essa é a notação que a gente costuma utilizar, né? Então, ao invés de calcular o limite, eu posso calcular o limite do quociente de derivadas, né? Então, eu não vou derivar o quociente, eu vou derivar o numerador e o denominador separadamente, né? Numerador, vou derivar 5x na 4, menos 12x ao cubo, mais 5. E o denominador, 20x a 4, mais 6x quadrado, menos 10x. Tá certo? Só conferir. Isso. Tá bom? E eu calculo esse limite. Esse limite dá, substituo x por 1. Agora dá para substituir, né? No numerador dá 5 menos 12. Mais 5, que menos 2. E no denominador dá 20 mais 6 menos 10, que é 16. Então, agora dá para substituir e o limite dá menos 1 oitavo. Né? Simplificando. Então, essa é a regra de L'Hopital. Muito simples, né? Simplesmente você calcula as derivadas. Mesma coisa aqui, né? Esse limite já sabíamos que era uma forma indeterminada. Esse aqui é forma indeterminada. Do tipo 0 sobre 0 também. Né? Numerador dá 0, porque é o logaritmo de 1, denominador dá 0. Então, eu vou calcular derivado, né? No x tende a 3. E aí você deriva cada um separadamente, que a derivada do logaritmo é a derivada da função dividido pela própria função. Né? Derivada de x ao quadrado menos 8, 2x, sobre a função. E no denominador, derivada de 3 menos x, menos 1. Você divide uma fração por outra, a mesma coisa que é multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. O inverso de menos 1 é o próprio menos 1. Então, isso aí é o limite quando x tende a 3. Então, você multiplica o numerador por menos 1, então é menos 2x, x quadrado menos 8. O numerador dá 6, menos 6 e o denominador dá 1, então esse limite é menos 6. Tá bom? Espero que tenham gostado, que tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo.